Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 20. Os anjos e os pastores. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E, ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Anúncios do nascimento do Rei. Se você acompanhou a leitura bíblica no início de Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 20, já sabe sobre o que estudaremos hoje. O anúncio aos pastores. Eles foram os próximos que receberam o anúncio do nascimento de Jesus. Era uma noite comum, uma noite como outra qualquer, e esses pastores guardavam o seu rebanho, as suas ovelhas, nos arredores de Jerusalém. Mas eles receberam uma visita celestial. Eu rogo a Deus que o Espírito Santo ilumine mentes e corações para que entendam que Jesus, quem é Jesus e o que Jesus veio fazer aqui neste mundo, e que o Espírito Santo faça com que vivamos aquilo que temos aprendido na sua santa palavra. Essa noite comum, os pastores guardando seu rebanho, esses pastores, esses homens, eram de uma classe não muito respeitada. Era uma classe desprezada de homens. Eles não podiam cumprir a lei cerimonial, obedecer à lei cerimonial por causa do seu trabalho. E também esses homens eram vistos como um punhado de homens sujos, sem ideais, sem escrúpulo. E também eram tidos como ladrões e indignos de confiança.
E eles não podiam imaginar o que estava acontecendo naquela noite e nem que eles receberiam uma visita especial vinda do céu. E eles podiam ser desprezados pelos homens, mas certamente não eram desprezados por Deus, eram privilegiados, eram escolhidos para receberem a mensagem celestial. O anjo apareceu para eles naquela noite, falou com eles: não tenham medo, eu trago uma boa notícia para vocês, é uma notícia de alegria. No versículo 11 do capítulo 2 de Lucas, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vejam bem, para o mundo, os acontecimentos daquela noite eram um segredo. E em todas as casas, as pessoas estavam dormindo, descansando, sem se darem conta do que estava acontecendo. Não é curioso que os maiores acontecimentos, ou um dos maiores acontecimentos de todos os tempos, aconteceu de forma humilde e particular, podemos dizer. O único sinal diferente que a gente pode ver lendo os evangelhos, especialmente Mateus, é a estrela que apareceu e guiou os magos até o menino Jesus. E os únicos que receberam o anúncio foram esses homens desprezados, esses homens pastores, pessoas simples, humildes. E eles receberam a notícia daquele acontecimento maravilhoso. O mundo sempre gosta de ver, de apreciar acontecimentos espetaculares, mas na maioria das vezes seres humanos perdem os principais acontecimentos. Os anjos sabiam da grandiosidade daquele evento e outros anjos apareceram. Parece que eles estavam assim: vamos lá, porque nós não estamos aguentando, vamos lá cantar, louvar, anunciar, contar a história. Nos versículos 13 e 14, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que alegria, que louvor! Imagina, multidão de anjos cantando. O anjo disse: hoje vos nasceu, hoje nasceu para vocês, hoje é o dia em que a história do mundo será mudada. O mundo jamais será o mesmo a partir daquela noite, nunca mais seria o mesmo. E, entretanto, a particularidade daquele acontecimento, daquela noite, já havia sido anunciada pelo anjo: hoje vos nasceu.
agora o segredo estava contado para aqueles homens ali naquele campo. Hoje vos nasceu. E o nascimento de Jesus é algo especial, é realmente especial para poucos. Apenas para aqueles que foram escolhidos para serem abençoados, para entenderem o nascimento de Jesus. Mas o anjo também deu 3 nomes. Ele identificou quem era a criança com esses nomes. Ele disse: Salvador, Cristo, Senhor. E esses nomes revelam a natureza do caráter e o poder da vida de Jesus, aquele menino Jesus. O primeiro é Salvador. Jesus veio com a missão, com a tarefa específica de salvar o seu povo dos pecados deles. Cristo literalmente quer dizer ungido, ungido. E unção nos fala de alguém separado para uma função específica, para uma tarefa específica. Ele foi separado. Jesus, desde o nascimento, ou na verdade, desde a fundação do mundo, como nos diz Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele tinha essa unção de cumprir a tarefa de morrer pelos pecados do seu povo. Ele foi ungido, separado para sofrer na cruz a ira de Deus no meu lugar, no seu lugar, e assim redimir o seu povo dos pecados. E o título Senhor fala que a criança não era uma simples criança. Senhor é o termo usado no Antigo Testamento para Deus, o nome de Deus. Essa criança era o próprio Deus que se encarnou, o Verbo que se fez carne. Senhor nos fala do poder, da soberania de Jesus. E diante da visão celestial, da mensagem celestial, qual foi a reação dos pastores? Eles foram até Belém. Eles foram até Belém e viram os acontecimentos. Encontraram a criança deitada na manjedoura. E o versículo 17 de Lucas enfatiza que, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Quando eles viram o menino, eles não conseguiram ficar quietos, eles sentiram-se obrigados a testemunhar, a proclamar, a falar da sua maravilhosa experiência daquela noite, conforme
todos os acontecimentos, daquilo que eles tinham visto, daquilo que eles tinham ouvido, não só aquilo que o anjo falou, mas agora eles viram o menino, vendo-o menino, vendo o Salvador, vendo Cristo, vendo o Senhor. E eles saíram divulgando, contando essa experiência. Imagina alguém ficar falando da sua experiência com o anjo. Não seria meio maluco? Mas aqueles homens não estavam se importando, não se preocupavam com o que as pessoas iriam pensar. Importava-lhes pregar, anunciar, divulgar, testemunhar. E grande efeito causou o testemunho daqueles pastores na vida de muitas pessoas. O versículo 18 diz assim: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Muitos, todos que ouviram, ficaram maravilhados, admirados. Maria, porém, Maria era mãe do menino Jesus. E Maria guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Versículo 19. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Um exemplo para nós, como esta jovem mulher, mãe do menino, que nascera ali naquele estábulo, naquela estrebaria, ela não rogou para si, não se exaltou, mas ela ouviu aquele testemunho dos pastores e guardou e meditava no seu coração diante de Deus. Que exemplo! Que humildade, que sabedoria. Os pastores, eles não sentiram assim tropeço nenhum em ver o Salvador, Cristo, Senhor, o Rei, deitado na manjedoura, naquele lugar pobre, naquele casebre, naquela estrebaria, sem nenhum luxo. Não! Aquilo não foi motivo de tropeço para aqueles homens. O coração deles se encheu de gozo e alegria, e eles se sentiram privilegiados por tudo que tinham visto e ouvido, e o louvor, a proclamação, o testemunho saiu dos seus lábios de maneira espontânea. O que aprendemos com esses pastores? Devemos ser simples, devemos ter a mesma fé que eles tiveram e devemos aprender com eles a sermos melhores testemunhas e melhores adoradores de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus, um dos maiores acontecimentos de todos os tempos, não foi muito concorrido. Deus anunciou o nascimento de seu filho desde o Antigo Testamento, mas o mundo não estava disposto a ouvir. E o mundo, os homens, as pessoas, continuam não ouvindo. Poucos naquela noite ouviram o cântico dos anjos.
e poucos estão ouvindo agora. Mas os anjos cantam, os anjos continuam cantando e eles adoram a Deus pela sua misericórdia e graça para conosco, para com os seres humanos. Vamos agradecer a Deus por sua provisão para o seu povo. Vamos louvar a Deus pela disposição de Jesus em tomar sobre si a tarefa, essa dura tarefa de redimir o povo de Deus, de assumir a nossa culpa, ser o nosso substituto naquela cruz. A nossa fé pode ser novamente renovada em Deus, esse Deus que cumpre as suas promessas e trabalha para aqueles que esperam nele. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos adorar a Deus, vamos crer em Jesus. Ele é Salvador, Ele é Cristo, Ele é Senhor. Hoje, foi ontem, hoje e será eternamente. Deus abençoe a sua vida.